1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todo sujeito uns aos outros. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu vou frisar a parte final do versículo 9. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Não somos os únicos a sermos provados e a passarmos por aflições. Repita assim comigo: Senhor, eu quero receber a tua palavra. Prepara o meu coração. Me envolve com a tua presença. Fala comigo e eu te louvarei. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, ao frisar o tema da mensagem desta noite, eu já quero antecipar aos irmãos que nós estamos em uma batalha espiritual travada neste exato momento. Então que nós possamos ficar ligados naquilo que Deus tem a falar por intermédio da sua palavra. O tema da mensagem desta noite é: onde o diabo anda e por que precisamos saber. Que é isso, bispo? Eu venho na igreja para ouvir falar sobre Jesus e o Senhor vem falar para mim sobre o diabo? Sim. Este assunto abrange todo o povo de Deus, um grande alerta. Porque a cada dia que se passa, o que mais se é pregado é sobre prosperidade. Até que não é errado pregar sobre prosperidade, porque a vontade de Deus é de nos fazer prosperar. Mas precisamos entender que além da prosperidade, existem muitas ocasiões que podem, de alguma maneira, acoplar-se sobre as nossas vidas. E é preciso estar alerta. Eu falei outrora aqui acerca do pecado, uma mensagem que eu preguei acerca do pecado, e eu destaquei que o pecado é algo que parece que nos últimos dias nem existe mais, porque não pregam mais sobre o pecado. Porque o pecado ele vai na contramão do nosso ego humano e da nossa vontade. Pregar sobre o pecado é mexer na ferida dos nossos corações. Por quê? Todos nós somos pecadores. E o próprio Jesus diz que aquele que disser que não tem pecados é o quê? Mentiroso. Então temos que ser realistas. Aonde o diabo anda e por que precisamos saber. A introdução eu lhe aplico assim: nos dias da atualidade, muitos estão preocupados com seus afazeres pessoais. Alguns trabalham, faculdade, concursos públicos. Isso não é errado, mas é preciso a gente estar alerta, porque enquanto eu estou trabalhando, fazendo faculdade, preparando para um concurso público, montando o meu próprio negócio, a empresa, focado nos afazeres de casa, alguma coisa está acontecendo em contrapartida a tudo isso.
Eu já posso lhe antecipar que nós estamos 24 horas sendo observados. Então, com seus afazeres e esquecendo que existe uma batalha travada no mundo espiritual e que temos muitos inimigos, dentre os tais se destaca o líder de todos eles. Quem é ele? O diabo. O nome dele é diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, mas o nome dele é diabo. Hoje vamos entender onde ele anda e por que precisamos saber. Porque você está dizendo aí, em seu coração, em seu pensamento, na sua mentalidade. Mas espera aí, para quê que eu queira ou que eu tenha que saber aonde o diabo anda? Irmão, nós temos inimigos. E precisamos conhecer quem são e como eles agem. Em uma luta de MMA, de boxe, a oposição de um ao outro estuda o seu adversário. Não, o forte desse lutador aqui é no solo. Não, esse camarada aqui, o nocaute dele aqui é entre os 5 primeiros minutos ali, é nocaute. Então eu tenho que ver a forma que ele trabalha, que ele luta, para mim saber me defender, para também eu possa atacar. Mas antes de saber aonde ele anda, precisamos entender quem é ele e onde ele andava. Porque ele hoje anda em um lugar que outrora ele não andava. Você está entendendo? Primeiro, Ezequiel 28, versículo 14. Vamos abrir Ezequiel 28 aí, e a partir do versículo 14, os irmãos só acompanham aí, para a gente compreender. Eu vou ministrar com toda simplicidade e calma, para que fique bem nítido e transparente aquilo que Deus tem a falar conosco nessa noite, e que possamos assim entender a dimensão do que nós estamos vivendo. Ezequiel capítulo 28, versículo de número 14. Versículo 14. Segura aí, pastor. Versículo 14. A Bíblia diz que ele era querubim ungido. Ao microfone. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Segura. Então, primeiro, quem ele era? Querubim ungido. Segundo, aonde ele andava? No monte santo de Deus. No monte santo de Deus. Ok, prossegue. No meio das pedras afogueadas andavas. Então, ele andava onde? No meio das pedras afogueadas. Lembra de quando Isaías teve uma visão no ano em que morreu o rei Uzias? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembra quando ele disse: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, ou o Senhor. Mas naquele momento, um dos serafins voou para mim, com uma brasa viva que tirada do altar com tenaz, e tocou os meus lábios. E quando tocou, foi purificado a minha iniquidade e perdoado o meu pecado. Escute isso aqui. Aquela brasa viva foi tirada do altar de quem? De Deus. Aquela brasa era viva, tocha de fogo. Aonde é que tinha essas qualificações? Lá em cima, no monte do Senhor. Ele andava por lá. Prossegue, pastor. Perfeito eras nos teus caminhos. Segure.
Então ele era o quê? Perfeito. Ele era perfeito. Mas algo aconteceu para que ele perdesse a perfeição. E o que aconteceu? Prossegue. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Então nós encontramos aqui, compreendemos que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele era perfeito. Ele tinha suas qualificações, até que então ele decidiu ir na contramão de Deus. Aí sabe o que aconteceu? Lucas capítulo 10, versículo de número 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Ok, escute isso aqui. Eu vi o quê? Satanás Cair da onde? do céu, Como um raio. um raio. Em algumas traduções, relâmpagos. Pastor Francisco, quem está dizendo essas palavras? O Senhor Jesus Cristo. Então não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Lucas. Quem está dizendo é o próprio Jesus. Eu vi. Ele caiu. Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Porque, irmãos, Ezequiel 28, os versículos que nós lemos, existe aqui, pastor Inaldo, pastor Francisco, irmão Joca, uma batalha teológica. Porque tem teólogos que dizem que esta aplicação em Ezequiel 28, ela foi voltada a Tiro. Só que quando nós olhamos pela questão espiritual, o Senhor estava direcionando sim, por intermédio de Ezequiel, a Tiro. Mas o Senhor estava semelhando aquilo que estava por detrás do sistema, do comportamento, das intenções, das atitudes, era além. O Senhor estava comparando Tiro com as artimanhas, com as suas maléfias do próprio diabo. Em outras palavras, vocês, Tiro, estão fazendo comigo, trazendo comigo diante de mim o mesmo comportamento que o diabo o teve. E o fim dele não será diferente dos seus. Porque olha o que a Bíblia diz no versículo de número 13, lá de Ezequiel 28. Vamos voltar para Ezequiel 28. Versículo de número 13 de Ezequiel 28. Estavas no Éden. Segura aí, pastor. Estavas aonde? No Éden. No Éden. Irmão, Tiro não estava no Éden. Babilônia não estava no Éden. A antiga serpente, sim, esteve no Éden. Prossegue. Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ok. Tu eras, não é? Quem está aí? O Senhor estava dizendo, tu eras. Se eras, não é mais. O Senhor estava dizendo, ele andava dentre as pedras de fogo,
das pedras vivas, afoguentadas. Ele era coberto de perfeição, as pedras mais preciosas cobriam a ele o seu corpo. Queridos, há quem chegue a destacar que ele era responsável pelo louvor lá no céu. Ele tinha perfeição, a Bíblia diz, querubim ungido para proteger. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer aqui. Se o camarada tinha a especialidade lá no céu, o conhecimento sobre proteger, ele também tem o conhecimento como atacar alguém que está debaixo de uma proteção. Exemplo, quem é formado em segurança, vigilante, segurança patrimonial, carro forte, eles já andam alerta, porque foram preparados para aquilo. Você está entendendo? Você não vai ver o camarada descer do carro forte, pastor, e ele descer do carro forte com a 12 na mão, ele descer assim com a 12, desse jeito assim, ó. Não, ele já vai descer já, ó. E se tu chegar perto, ele já... Você está entendendo? Para você sair de perto. Quando eu estou dirigindo, eu evito, se eu ver um carro forte, eu já seguro a velocidade. Quem estiver atrás de mim, eu já... Pode passar, meu filho, passe. Porque, irmão, eu já trabalhei de vigilante, eu sei como é que é. Qualquer carro atrás do carro forte é suspeito. Você está entendendo? E tem gente que não tem paciência, aí cola atrás de um carro forte e começa a dar luz. Você está entendendo? Está correndo o risco de levar uns tiros de 12. Quem trabalha na área da segurança sabe muito bem o que está fazendo. Tem um conhecimento. E aí ele pega aquelas armas para si. Já ouviu dizer que teve acontecimentos, teve assalto, que foi fácil demais? O que o noticiário propaga? Alguém deu as informações. Tem até um ditado que diz assim, fita dada. Já ouviu falar? Alguém lá de dentro que tem um conhecimento, passou o conhecimento para quem está fora. Então o diabo, ele tinha o conhecimento acerca de proteção. Então ele sabe muito bem a forma e a maneira de nos atacar. Escute, aleluia. Agora, quem ele é? João 8, versículo 44. Quem ele é? Jesus estava direcionando, olhe para cá, essas palavras estavam sendo direcionadas a uma classe de pessoas. Escute isso. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Segura aí, pastor. O Senhor estava direcionando essas palavras a uma classe de pessoas que vivia na... Esqueceu, irmão? Mentira. Você está entendendo? Porque o próprio texto diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Aí prossegue, quem ele é? Ele foi homicida. Então segura, ele foi homicida. O que homicida faz? Mata. Mata. Lembra daquele versículo bíblico que diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir? A gente usa isso como jargão dizendo, irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que a Bíblia não diz lá o diabo. Mas para um bom entendedor, já sabe que o diabo não veio para trazer paz, florzinha, coraçãozinho, I love you. Não, irmão. Ele veio para matar, roubar. Ele foi homicida. Desde quando? Desde quando? Troca o microfone aqui, filho. Agora, por que o texto bíblico está citando que ele foi homicida desde o princípio? Lembra quando já começou lá na época do primeiro homicídio na Bíblia? Caim e Abel. Quem entrou no coração de Caim? Quem entrou, irmão? O diabo. Ele já começou desde o princípio. Prossegue. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok, então quem ele é? Pai de quem?
pai da mentira. E tem muita mentirada que o diabo todo dia lança contra nós. Você está entendendo? Você vai para o céu de qualquer jeito. Você está entendendo? Você pode fazer o que você quer. A religiosidade está te sufocando. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus diz que é tudo com ordem e decência. Nem demais. E isso em todos os sentidos da vida. Até na questão de santificação, de santidade. O fato de eu estar mais firme na fé com o Senhor não me torna melhor ou maior do que quem não está. Então, muito cuidado com quem gosta de cuspir santidade. Você está entendendo? Não pode isso, não pode aquilo. Mas é porque a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter equilíbrio espiritual. Que às vezes a gente está, eu estou fortão demais. Quando pensa que não, fortão, vai na lona. Você está entendendo? Vamos devagarzinho, vamos devagar. Então o diabo é o pai da... Então ele andava no céu, no monte do Senhor, dentre as pedras fogueadas, era revestido de pedras, de topázio, de ônix, ele era revestido de glória, só que ele quis ser maior do que Deus, e não teve como. Foi lançado de cima a baixo. Aí o inferno foi criado por conta dele. Você está entendendo? O inferno não foi criado para o homem, para a mulher, foi por causa dele, que arrastou consigo a terça parte dos anjos. Aí só que vem o livre-arbítrio sobre nós. Existe o bem e existe o mal. E a gente é quem decide de que lado nós vamos ficar. A qual Deus nós vamos servir. Porque só existe um verdadeiro Deus. E o nome dele é Jesus. Deus forte, Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a pedra de esquina que foi rejeitada, Deus conosco. Só existe um Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele era, Ele é e sempre será o único e verdadeiro Deus. Passou disso, fora Ele, é tudo invenção do diabo. Já viu que tem lugar por aí que o povo adora a vaca, adora o rato, adora o sol? O Deus deles é o sol, é a vaca. Pois irmão, aqui não tem esse negócio não. Aqui vaquinha vai para o churrasco. Aqui não tem esse negócio não. Aqui o rato vai para a ratoeira. Você está entendendo? É desse jeito que funciona. Aqui o sol, a gente tira selfie e diz, olha aqui, ó, que sol bonito. Sabe quem criou o sol? Foi Deus. A gente olha para o sol de baixo para cima. O Senhor olha para o sol de cima para baixo. A gente espera ficar de noite para ver a lua. O Senhor vê a lua na hora que Ele quiser. A gente vê as estrelas de baixo para cima e ainda tenta contar e a mãe grita, não conta, porque senão vai nascer verruga. Mas a gente tenta contar e não consegue. O Deus da Bíblia, a Bíblia diz que Ele sabe quantas estrelas tem e conhece cada uma pelo seu nome. Esse é o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, ele andava em tudo isso. Só que nos dias atuais, ele anda em outros lugares. Onde o diabo anda? Por que precisamos saber? O texto que nós lemos como base nos mostra claramente aonde ele anda. 2 Pedro capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda de redor. Irmão, imagine que tem gente agora que está ouvindo essa mensagem, outros que serão alcançados pela mensagem. Mas pai, eu nunca parei para pensar nisso. Ele anda de redor? Sim, sim, irmão. E não há quem possa impedir dele andar de redor. O que é andar de redor? Em volta. Aonde você vai, ele está lá ali, observando, andando de redor. Seja o crente fiel, santo,
que não dá brecha, que não se volta para o pecado, mesmo assim, ele vai estar de redor. Lembra de Jó? Quando Satanás se apresentou ao Senhor, o Senhor disse: "De onde tu vem, Satanás?" Ele respondeu: "De onde tu vem? Vem da terra. Rodear por ela." "Ah, já sei, observava meu servo Jó, né?" "Sim, observei. Fiel, temente a Deus, desvia do mal." Irmão, o diabo conhecia até as qualidades de Jó. Tudo porque ele observava. Tanto que a Bíblia diz que o diabo pediu para tocar. "Tira tudo, tu vai ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai te negar." O Senhor permitiu que o diabo tocasse em tudo que Jó tinha, menos lhe tirasse a vida. Se você lê a passagem bíblica, a gente cita que Jó perdeu os 10 filhos morreram, Jó ficou leproso, Jó perdeu os camelos. Não foi assim? A mulher de Jó olhou e disse: "Amaldiçoa teu Deus e morre." Mas sabe qual foi a primeira perca que Jó teve? Os bois. E não foi por acaso, não foi coincidência. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo dia, não era uma vez na semana, porque naquela época tinha os sacrifícios de animais. Todos os dias Jó oferecia um boi representando cada filho, por questão de perdão de seus pecados. Todo dia Jó apresentava ao Senhor um sacrifício em um altar específico representando cada filho. O diabo já foi direto nos bois, ou seja, eu quero ver se ele vai apresentar sacrifício a Deus por estes dias. Foi lá e exterminou todos os bois. Mas nem por isso Jó perdeu a sua comunhão, a sua esperança, a sua confiança, a sua fé em Deus. Ele permaneceu firme. Então o diabo anda de redor. E o que é que ele anda fazendo de redor? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, assiste documentário de leões que você vai entender o que eu vou lhe dizer aqui agora. O leão, quando ele sai para caçar, ele não sai se mostrando para sua presa. Você está entendendo? Olha que o leão, ele tem força, tem garra, você está entendendo? Para devorar a sua presa. Mas nem por isso ele vai diante da presa, exemplo, dizendo: "Olha, eu sou leão, sou forte aqui." Não, ele vai escondido. Você está entendendo? Ele vai pelos cantos, ele se baixa no meio da camuflagem da mata, dos matos, da pastagem, se esconde atrás das árvores e vai se aproximando em passos suaves em volta da sua presa até o momento específico para ele atacar. Você está entendendo? É por isso que o diabo não tem pressa em levar um crente para o mundo. O diabo não tem pressa em derrubar um crente. O diabo não tem pressa em lançar a morte espiritual na vida de um crente. É devagarzinho. Ele não tem outra coisa a fazer a não ser ficar em derredor procurando a quem possa tragar. Não é que o texto bíblico está dizendo que o leão simboliza o diabo, não é isso, mas a astúcia do diabo é semelhante a que o leão faz, vai andando de redor, bramando, procurando uma presa que possa tragar. Nem sempre quando o leão sai para caçar, ele volta com a presa. Muitas vezes ele vai e volta com fome, rangendo os dentes, faminto. E nos dias da atualidade, infelizmente, tem muitos crentes que têm dado legalidade para eles se alimentar. Temos que estar alerta quanto a isto. Temos que estar alerta quanto a isto. Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele anda de redor. Lembra que eu falei no início que somos observados? Somos observados. Irmão, nada pode impedir esta observação sobre as nossas vidas.
Ele procura de todas as maneiras nos afetar, nos entristecer. Só que o ataque dele, muita gente pensa assim, ele vai chegar, vai arrebentar com tudo. Não, é devagarzinho. É aquele desânimo. É aquela tristeza. Eu estou falando desânimo fora da normalidade. Todos nós estamos sujeitos a ficar desanimados, mas tem desânimo que é fora do normal, é espiritual. Aquela fraqueza, aquele cansaço, você acorda, já vem aquele peso, aquela opressão, um sentimento que você está sendo perseguido, ameaçado, alguém quer pegar você. Irmão, já teve dia de eu pregar a palavra aqui, e eu saí no carro e eu falando para a bispa, parece que o chão abriu, e o inferno todinho se levantou, está querendo me pegar. Eu me sentia desse jeito. Ali era ele, olhando de redor, rugindo, feroz, dizendo, para que você está pregando a verdade? Porque o diabo não quer que nós conhecemos a verdade. O próprio Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Nada além da verdade. A verdade vem através da palavra, do conhecimento da palavra. O povo perece porque lhes falta conhecimento da palavra. É conhecer. Tem pessoas que estão quase para o inimigo ceifar, ele está bem pertinho. Mas nessa noite Deus vai te dar estratégia para você sobressair. Não permita que o inimigo entre na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida profissional. Entregue tudo que você tem a Deus, nas mãos de Deus. Confia nele e o mais ele fará na sua história. Onde ele anda de redor. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, para mim, para nós. Se ele anda de redor, não significa que nós estamos desprotegidos. Por quê, bispo? Porque no Salmo 34, versículo 7, a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, a Bíblia fala que a quantidade dos anjos do Senhor, as milícias, são miríades de miríades. Alguém bom em matemática aqui pode me falar quantas miríades tem um significado de quanto é uma miríades? Ou milhares de milhares também? Tem contagem final? Não tem. Quantas pessoas estavam lá? Milhares de milhares. Mas quantos? Incontáveis. Os anjos do Senhor, eles trabalham em prol das nossas vidas, direcionados por Deus. Você está entendendo? E ele acampa. Quem dá esta ordem para os anjos? O Senhor. Acampar não é... O anjo do Senhor passa aonde estão aqueles que o buscam, que o temem. Não, ele acampa. Eu fico imaginando um anjo levantando acampamento toda hora. Você está entendendo? Antônio está indo para onde? Para o trabalho, para o anjo. Opa, peraí, Antônio, vamos embora, vamos junto. Com a espada na mão, você está entendendo? Preparado para os ataques que vier, ele partir em defesa, pelejar pela minha e pela sua vida. Aleluia. Lembra daquela passagem bíblica, Gideão? És tu um dos nossos ou um dos inimigos? Exemplo, né? Quando ele percebeu a espada na mão, que ele viu que era um anjo, ele logo se curvou. Ficou amedrontado diante da situação. Anjos pelejam 24 horas pela minha e pela sua vida. Me explique isso, eu vou lhe explicar. Exemplo. Vem aqui, Cláudio. Vem aqui. Já estou terminando, irmão. 6 minutos para a gente terminar. Aqui está o Cláudio. Aqui está quem? Quem, irmãos? Cláudio. Aí, juntamente de Cláudio, acampa-se ao redor de Cláudio o anjo do Senhor. Vem cá, Mário. Ele disse que esse anjo é grande. É grande. Ô Marião, sobe aqui. Escute isso aqui para você entender. Aí o anjo do Senhor está acampado aqui em volta de Cláudio.
Agora, se o anjo está acampado em volta de Cláudio, mais para cá, você acha que o anjo vai ficar parado ali? Se ele está acampado em volta, ele vai ficar fazendo a ronda, né? A cobertura. Como é que faz a cobertura, Mário? Irmãos, agora imagine o diabo olhando de longe, doidinho para atacar Cláudio, mas o anjo do Senhor está acampado. Você está entendendo? Aí, para dificultar mais ainda a situação do diabo, exemplo, Cláudio, pois não. Você confia no Senhor? Confio. Ok, então tem uma boa notícia para Cláudio. Além do anjo que acampa ao redor de Cláudio, a Bíblia diz no Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece. Aí a gente gosta de parar por aqui, né? Mas continua. Como em redor ou em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu. Irmão, pega a reflexão da palavra, você não entendeu? Assim como os montes estão em volta de Sião, o próprio Deus está em volta daqueles que confiam nele e o temem. Não tem para o diabo na minha e na tua vida. Ele pode tentar, ele pode se levantar, mas sem a permissão de Deus, ele não toca em você. Ô bispo, até quando é esta proteção? Na conclusão do versículo 2 ainda diz: desde agora e para sempre. Não é uma proteção diária, um dia sim, um dia não, um dia na semana, no mês, não. Mas porém, olha a escrita no início: os que confiam no... Em quem nós temos confiado? Na força do nosso próprio braço? No nosso conhecimento humano? Nas nossas experiências limitadas? Não. A nossa confiança tem que estar no Senhor. O médico pode até dizer: o diagnóstico é para a morte. A última palavra é do Senhor. Os laudos podem ser para complicações, mas eu sirvo a um Deus que descomplica tudo e faz milagre acontecer para a glória do seu poderoso nome. O diabo pode até dizer que a porta vai fechar, mas quem tem a chave nas mãos é o Deus da Bíblia. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Por que é que eu tenho que saber aonde ele anda? Para que nós possamos colocar em aplicação na nossa vida o que está na parte já do versículo 8 de 1 Pedro, capítulo de número 5. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de... Olha a escrita, eu estou terminando. Sede sóbrios, em algumas traduções, e vigilantes. Por isso que o próprio Jesus, certa feita, disse que é melhor, por intermédio de Samuel, sacrifício é bom, mas melhor é obedecer do que sacrificar. Obediência vai além. Quem obedece mantém uma vida de vigilância vem antes de oração. Oração é depois. Oração sem vigilância não adianta. Busca sem vigilância não adianta. Temos que estar atentos, temos que estar alerta, irmãos. Quando o inimigo chegar, a gente já perceber as suas artimanhas, suas maneiras de trabalhar, para tentar nos afligir, para tentar nos tirar da bênção. Aleluia. Todos os dias, no momento de fé, de palavra mais oração, o resultado é vitória do dia e da noite. Eu sempre falo, já inicia o dia profetizando a sua vitória. O diabo não suporta isso. Quando você diz, vai ser uma bênção esse dia, a minha vida é uma bênção, minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, eu vou vencer as batalhas, eu vou vencer os desafios.
O diabo não suporta isso, porque todo dia ele mente, lançando palavras, sentimentos de derrota, de incapacidade, dizendo: você não vai vencer, você não vai conseguir, o milagre não vai chegar, a porta não. É mentira do diabo. A Bíblia diz que nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. De uma coisa eu tenho certeza: estamos sendo atacados todos os dias. Tem gente aqui que está sendo mais atacado do que o outro está sendo menos atacado, mas não deixa de ser atacado. É na mesma proporção. Só que o anjo do Senhor está acampado, e o Deus da Bíblia está em nossa volta, em nosso redor. Agora lembre-se do que eu vou te dizer para a gente finalizar. É preciso sermos fiéis a Ele. Você está entendendo? Quem anda em desobediência, quem anda fora da direção de Deus, quem não tem aliança com Deus, está desprotegido. Mas tem a oportunidade de, a partir de hoje, estar debaixo desta proteção. Aleluia. Lembra-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu, que mais? O meu refúgio, e nele, porque, irmão, tem gente aqui que fica com o Salmo 91, a Bíblia aberta lá em cima do rack e ainda não decorou. Você está entendendo? Eu já vi crente pegar a Bíblia na hora assim, o Salmo 91 deu, o demônio manifestou, e o cara correndo com o Salmo 91. Calma, irmão, não é assim não, rapaz. É no nome de Jesus. O Salmo 91 apenas fala acerca do poder do Deus do Salmo 91, do que Ele tem, do que Ele pode fazer na minha e na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás, isso é profético, tu não serás atingido. Ei, porque o Senhor dará ordem ao meu, ao teu, ao nosso respeito para nos guardar. O inimigo está furioso, mas não vai tocar em você, não vai parar a sua vida, não vai abater teus sonhos, não vai destruir teus projetos, porque a mão de Deus está sobre a sua vida nessa noite. Quem crê, toma posse. Se coloque de pé em nome de Jesus. Além de tudo isso, tem o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você. Então para com esse negócio de dizer que está sozinho. Eu estou sozinha nesta luta. Tá não. E esse anjo aí do teu lado? E o Espírito Santo dentro de você? E o Deus forte em sua volta? Cortando os laços, desfazendo os embaraços, para que você tenha vitória. Aleluia. É o diabo armando os laços do passarinheiro e o Senhor desfazendo. É o diabo lançando os seus dardos, suas setas inflamadas, e o Deus da Bíblia desfazendo. Porque a Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Tudo que foi feito contra a minha e a tua vida nesta noite, o Senhor não vai desfazer, Ele já desfez. Eu profetizo, te prepare para contar milagres, te prepare para testemunhar coisas grandes e poderosas que Deus vai fazer na sua vida, na sua história, para a honra e a glória dEle. Agora não se esqueça, quando você receber a sua vitória, seja grato a Deus, agradeça a Ele. E mantenha a sua fidelidade com Deus. Tem pessoas que estão aqui no templo, estão sendo alcançados por esta palavra, que antes de fechar 16 dias, vai receber uma bênção grande. Vai ter culto de ação e graça lá na tua casa. Você vai convidar teus amigos, vai convidar os irmãos, vai convidar o bispo, a bispa, e vai fazer banquete, porque tem novidade da parte de Deus para a tua vida. Te prepare, assim diz o Senhor. Abra a mão assim, ó. Abra a mão assim, agora fecha, diga: eu tomo posse. Meu Deus.
É tão lindo que eu prego para vocês e também prego para mim. Profetizo para vocês e também profetizo para mim. Te prepare para receber boas notícias. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu finalizo dizendo: aonde é que está você, que tem percorrido os caminhos, trilhando caminhos, e está debaixo ou desprovido da cobertura do Senhor, e nessa noite quer fazer parte desta família linda que vai morar no céu, que vai adentrar os portões celestiais? É hora, é tempo. João Batista pregou chamando o povo ao arrependimento. Arrependimento é renúncia, é reconhecimento próprio, é olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, eu reconheço, eu assumo que não dá para continuar da forma que eu estou. Eu quero deixar esta vida perdida e quero me encontrar com o Senhor. Aonde é que está você? Ele te ama, Ele te chama nesta noite. Ele quer fazer de você mais do que vencedor, mais do que vencedora. Nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. A qualquer momento a trombeta vai soar. Irmãos, tem muita gente despercebido. Eu sei que muitos aqui não têm acesso à internet, não têm acesso a YouTube, mas pesquisa lá o que está acontecendo lá na Rússia. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode vir aqui, não aparecer. Pode vir aqui, não tem problema não. Chega aqui pertinho. Vou só orar por você. Eu vou fazer uma oração por você. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é fazer parte da família de Jesus, né? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua filha. Ministra as tuas bênçãos sobre a vida dela. Escreve o nome no livro da vida. Perdoa os pecados, sara as feridas, ó Pai, alegra o coração da tua filha, firma os pés dela na rocha, que ela possa prosseguir te servindo, te adorando, te glorificando. Traz paz, ó Deus, ao coração da tua filha. Aquieta, Senhor, toda a tempestade que tem se levantado no mundo espiritual contra ela. Eu ministro as tuas bênçãos, ó Pai, um novo tempo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Olha aqui para mim, irmão, nós já vamos terminar. Depois vocês pesquisam lá que a OTAN já está se preparando para entrar em guerra contra a Rússia. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O que está prestes a acontecer vai pegar muita gente de surpresa. Eu tenho pregado aqui sempre como se fosse a minha última pregação, que não temos mais tempo para dar tempo, para esperar o tempo, porque o amanhã pertence a Deus. Deitamos para dormir, mas não sabemos se vamos acordar. É reflexão. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou perguntar mais uma vez: tem mais alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Tem mais alguém que queira verdadeiramente fazer parte deste povo lindo que vai morar no céu? Tem mais alguém? Não tem? Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.
Aleluia.